Histórias do caminho, as tempestades da vida, o Cristo nosso porto seguro. Se a tempestade visitar teu coração, lembra que Jesus pode acalmar tua aflição. Nunca o desespero deve ser a solução. Sempre a vigilância deves ter com atenção a mensagem do amor imortal. Repensar Jesus Cristo e sua mensagem, nos turbulentos dias da atualidade, torna-se uma necessidade impostergável. Em face da violência e da alucinação de todo porte, que tomam conta dos diversos setores da sociedade odierna, as pessoas que se consideram civilizadas estorcegam nas constrições do progresso material, quase vencidas pelos transtornos psicológicos de conduta, sob contínua ameaça de depressão, de síndrome do pânico, de fuga espetacular para a drogadição, o alcoolismo, o tabagismo, o sexo em desalinho, as ambições do poder e do gozar. A momentânea perda dos valores éticos, habilmente confundidos com as propostas das filosofias utilitarista e cínica, deixa o ser humano sem discernimento lúcido para agir corretamente, em face dos disparates e das aberrações apresentados, alguns deles tornados legais, como o aborto, a eutanásia, o suicídio, a pena de morte que, no entanto, permanecem inscritos nos estatutos divinos como crimes hediondos. A rápida presença de propostas evangélicas perturbadas e perturbadoras em sincretismo banal, na mídia e em toda parte, firmadas no temor a Deus e em vergonhosas demonstrações espetaculosas de curas fantasistas e de soluções de todos os problemas, pela simples aceitação de Jesus no coração e do respectivo pagamento do dízimo, mais confunde a compreensão da doutrina do que a esclarece. Caracterizadas pelo fanatismo medieval, tornam-se soluço de fácil utilização, arrebanhando os indivíduos descrentes do mundo e das suas artimanhas, no entanto, sedentos por um lugar ao sol das disputas sociais e econômicas, do brilho fascinante dos holofotes, mesmo que temporário, na sua rapidez e consumpção. Enquanto isso ocorre, as doutrinas ortodoxas do passado apressam-se em reconquistar as ovelhas que tresmalharam, utilizando-se de recursos parecidos, em tentativas infrutíferas de manterem os privilégios conseguidos ao longo dos séculos. A sua derrocada é visível ante a invasão do seu território por filosofias excêntricas, em nome das quais o suicídio vergonhoso e, ao mesmo tempo, homicida, é o seu cartão de apresentação, em trágicos sucessos de mortes de civis, crianças, mulheres, idosos enfermos e militares que lhes constituem o alvo. Ao mesmo tempo, expande-se o materialismo existencialista que convive muito bem com alguns religiosos na aparência e sem qualquer religiosidade, cujas existências se celebrizam pelo despautério, pela chocarrice aos direitos humanos e aos da natureza. As convulsões emocionais e sociais, decorrentes da violência de todo tipo, iniciando-se no próprio cidadão e espalhando-se no lar, no trabalho, nas ruas de todas as nações, em forma de assalto, estupro, homicídio, desonestidade, terrorismo, revoluções e guerras, geram o temor que domina expressiva parte da mole humana. A vitória da astúcia e do crime de todo porte, nas altas entidades governamentais, debatidos em arranjados conciliábulos de inquéritos administrativos e parlamentares, carimbados pelos interesses de classes e de grupo, conduz incontáveis cidadãos honestos ao desinteresse pela honra e pela dignidade. O desfile dos usurpadores dos escassos recursos dos pobres, sob aplausos, homenageados pelas próprias vítimas, na ignorância em que se demoram, é mais um quadro patético das ocorrências servis do crepúsculo da cultura e da civilização contemporâneas. Há contínuas demonstrações de loucura coletiva, campeonatos de insensatez, aumento de doenças degenerativas e viroses decorrentes da promiscuidade sexual e moral, ameaçadoras, quais espadas de Damocles prestes a cair sobre as cabeças que lhes estão expostas. Tudo isso ocorre, sem dúvida, por esquecimento de Jesus e dos seus ensinamentos simples e nobres, profundos e sábios, que ainda não foram incorporados ao dia a dia das existências que se dizem a ele vinculadas. Embora lamentando essas ocorrências, nem tudo é caos no abençoado planeta que nos serve de berço e de escola para o processo de evolução. Simultaneamente, multiplicam-se também as organizações de proteção à criança e ao adolescente, ao idoso e à mulher, à fauna e à flora, à água e à natureza em geral, ao mesmo tempo, dando lugar ao aparecimento de missionários do amor, da ciência, da arte, do pensamento, dedicados à transformação destes por outros dias de renovação e de paz. Renascem na Terra, igualmente, incontáveis espíritos nobres que estão encarregados pelo incomparável Rabi,
para apressarem os momentos da grande transição, que ora atinge o seu clímax, convidando todos aqueles que amam a se unirem no esforço comum da fraternidade, do trabalho, da tolerância, da caridade, da iluminação de consciências. Uma nova ética se apresenta, fundamentada nos postulados do Evangelho desvestido de fantasias e de utopias, evocando os momentos em que Jesus esteve na terra insementando nas mentes e nos corações a sua mensagem do amor imortal. Apesar de transcorridos 20 séculos desde aqueles inesquecíveis e formosos dias das suas jornadas pelas terras áridas da Palestina, uma releitura dos seus ensinamentos é de utilidade imediata, por haver se transformado em psicoterapias preventivas e curadoras para os males modernos que dizimam as multidões, mutilam e desnorteiam os seus sobreviventes. Reler, com a mente e com o sentimento, as páginas fulgurantes da Boa Nova, constitui um desafio e uma bênção para todo aquele que, honestamente, anela por melhores dias e mais felizes condições para si mesmo e para os seus contemporâneos, com os olhos postos no porvir glorioso da humanidade. Jesus é o insuperável cantor da felicidade e o seu canto extasia, seja na conceituação, na magnitude da sua forma e beleza, seja no exemplo de que ele se fez, assinalando de forma indelével a sua passagem terrestre. 2000 anos não foram suficientes para diminuir o significado do seu poema de amor, mesmo sofrendo as injunções dos desonestos que dele se utilizaram para desfrutar o banquete rápido da projeção política e econômica no mundo. Utilizado como escudo para a crueldade, levado ao desrespeito, zombado, minimizado na sua grandeza, ele permanece inalterável até hoje. Ninguém consegue, porém, resistir ao fascínio do seu canto. Quando se pensa que ele está olvidado, ei-lo que ressurge de maneira inesperada, nem sempre apresentado com nobreza, nas variações da cultura dos tempos, mas estoico e invencível, guia e modelo para todos os seres humanos. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, enunciou num momento de amor pela humanidade, numa promessa de ternura infinita, deixando para todos um roteiro de segurança que facilita a conquista da plenitude. Hoje, portanto, mais do que nunca, Jesus está presente na sociedade, socorrendo-a e aguardando ser recebido e compreendido. Para esse mister, seus emissários espirituais devotados procuram despertar as consciências adormecidas para o grande encontro, no qual a terra ascenderá na direção dos céus através das ações do bem e do bom, em verdadeiros hinos de imortal beleza. Este não é mais um livro sobre alguns fatos da vida de Jesus, e um conjunto de recordações hauridas nos alfarrábios do mundo espiritual e nas memórias arquivadas em obras de incomum profundidade por alguns dos seus apóstolos e contemporâneos, encontradas nas bibliotecas do mais além, que trazemos ao conhecimento dos nossos leitores, a fim de revivermos juntos o sublime ministério do Rei Solar a quem amamos com entranhado enternecimento. Reconhecendo, no entanto, a pobreza vocabular com que vestimos essas lembranças, confiamos que possam auxiliar, pelo menos, alguém, a ter diminuídas as suas aflições, vinculando-o ao amor não amado e avançando com galhardia na conquista dos valores que planificam a mente e harmonizam o coração. Amélia Rodrigues. Doentes da alma. Depois que ele entrou no barco, os ventos acalmaram. A tormenta não fora total, mesmo assim as águas do mar ficaram agitadas e aqueles que se encontravam navegando foram tomados de justo receio. O mar, em verdade, é um grande lago que não pode ser considerado como um dos maiores. O seu volume de águas é menor do que o da Baía da Guanabara, no entanto, em face da ausência de águas na região, era altamente considerado naqueles tempos, e ainda hoje. Aqueles eram dias de grande efusão de júbilos, de exaltação e de encantamento. Por onde ele passava, as multidões afluíam refertas de mutilados do corpo e da alma, que recebiam o seu concurso estelar, recuperando-se e glorificando-o. Os episódios que se sucediam eram ricos de misericórdia e de amor, saturando as vidas com as bênçãos da esperança, do reconforto e da paz. Há pouco, ele houvera liberado o endemoninhado gadareno da força ultriz que o afligia. Deixou-lhe a paz ao lado da certeza de que também era filho de Deus, pois que se beneficiara, recuperando a saúde mental, quando tudo se lhe afigurava tragédia e infelicidade. Logo depois, os companheiros viram-no andando serenamente sobre as ondas eriçadas do mar, naquela noite de leve tormenta. A princípio, supuseram que se tratava de um fantasma e apavoraram-se até o instante em que ele os tranquilizou.
Também haviam observado a falência da fé de Simão, o amigo que desejara abraçá-lo sobre as águas encrespadas, e depois de dar os primeiros passos ante o vento que açoitava, acovardou-se e temeu, quase afundando, ficando todos comovidos com a sua magnanimidade, amparando o discípulo temeroso. Agora, depois que ele entrou no barco e os ventos acalmaram, restituindo a serenidade ao mar, rumaram no sentido oposto ao lugar de onde vinham, seguindo em direção da pequena Genezaré, que parecia uma imensa pérola engastada nas areias claras da enseada do generoso mar. Ao chegar, reconhecido por alguns que ali residiam, logo a notícia se propagou com a velocidade do relâmpago e os necessitados acorreram de todo lado. Eram estropiados, cegos, surdos, mudos, leprosos, paralíticos, endemoniados, todos quantos são considerados como a borra social, naturalmente excluídos dos círculos privilegiados, que exibiam as suas torpezas na expectativa de receberem qualquer benefício. Sem alarde ou exclusão, ele os recebia com infinita misericórdia, minorando as suas aflições, curando as suas enfermidades desagregadoras. Após o atendimento, todos o louvavam, sorridentes e emocionados. Apesar do socorro em quantidade, muitos outros que chegavam, ainda suplicavam-lhe: deixa-nos tocar, ao menos, a fímbria dos teus vestidos, e temos a certeza de que nos recuperaremos. O poder da fé ao lado da disposição feliz de alcançar a renovação ajudava-os na reconquista da saúde. O magnetismo que dele se exteriorizava reconstruía os tecidos apodrecidos e produzia alteração nos processos de recuperação moral. As doenças procedem do espírito endividado, vilmente comprometido com a sua retaguarda em razão dos atos ignóbeis e das torpezas praticadas. Jamais ele deixou de amparar aqueles que o buscavam, porque para o mister de amor viera. Tornava-se necessário enunciar-lhes a palavra não verbal, que se traduz como ato de compaixão e socorro imediato. Nada obstante, os enfermos da alma, logo recuperados dos desgastes físicos, retornavam aos conflitos e comportamentos infelizes, sem aproveitarem a oportunidade de reconstruir a vida ditosa. Imantados à matéria, os indivíduos de então como os de hoje, apenas pensam nos resultados concretos, evitando assumir o compromisso de realizarem uma radical mudança de conduta mental e moral, estabelecendo novos parâmetros para a autorrealização, aquela que conduz à paz. Aqueles eram, pois, dias muito difíceis. A mensagem chegará para libertar as criaturas do servilismo às paixões degradantes, do jugo escuso da sordidez. Jesus, porém, reconhecia que aquele era um estado de infância psicológica em que os homens e mulheres se encontravam, e, por isso, na sua condição de educador por excelência, oferecia-lhes conforme o desejavam, porém, assinalava quanto à necessidade de seguirem além na busca do essencial, daqueles valores que não se perdem e têm sabor de imortalidade. Mesmo hoje, no atual estágio da cultura e da civilização, pululam as multidões que desejam milagres, que anelam por ter resolvidos os seus problemas, e não procuram compreender a necessidade de esculpirem nos refolhos do ser os propósitos de espiritualização e de sublimidade interior. Considerando o mar humano tumultuado pelas aflições superlativas, torna-se indispensável que a criatura reflexione e permita que Jesus se lhe adentre na alma, para que os ventos agitados das paixões dissolventes se acalmem. Somente, então, haverá paz e libertação das doenças da alma, encontrando-se, por fim, a saúde integral. Amélia Rodrigues. A tempestade acalmada e a nossa reencarnação. Esta passagem é bastante conhecida e está registrada em 3 evangelhos. Amélia Rodrigues, pelas abençoadas mãos do Mensageiro da Paz, Divaldo Pereira Franco, nos conta, em sua prosa poética, que, nas praias do belíssimo e generoso mar da Galileia, Jesus, muitas vezes, de manhã e ao entardecer, pregou, cantou a poesia do amor e distribuiu dádivas de saúde ao povo sofrido. Os barcos sempre aguardavam para saídas, e naquele dia, não foi diferente. Entretanto, naquele mês, em especial, havia ventos fortes e tempestades tornando a viagem perigosa. Jesus pergunta para o experiente Simão Pedro se os barcos estavam prontos. Simão adverte-o sobre os riscos e Jesus diz que não deveriam temer as coisas que promanam de nosso Pai. Afirma estar extenuado e ordena que fossem todos para o outro lado. Então, o rabi pega uma almofada, vai para a parte de trás do barco e procura repouso. O início da viagem foi tranquilo,
com céu estrelado e brisa suave. O mestre dorme serenamente. De repente, uma agitação violenta nas águas, um turbilhão de vento e o céu escurece. Relâmpagos, trovões, ondas enormes, risco de naufrágio, escuridão. O medo toma conta dos discípulos e supera a confiança inicial. Jesus continuava dormindo tranquilamente até que, apavorados, os discípulos o acordam, afirmando que iriam morrer. Jesus se levanta, ergue os braços e repreende os ventos: calai, emudecei. E ao mar, e aquietai. O vento, então, cessou e houve calmaria. Jesus se dirige aos discípulos: por que o medo? Como não tendes confiança? Os discípulos estavam ainda com mais medo. Quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Percebamos que Jesus, mesmo sabendo do perigo, ordena a partida e pede confiança aos seus discípulos, dormindo em seguida. De início, a confiança supera o medo. Com o tempo, porém, o medo volta e fica maior que a confiança. Chega a tempestade e vem o desespero. Sabiam que Jesus estava ali. Conviviam com Jesus, mas sentiam medo. Acordam Jesus, que acalma a tempestade. Vamos a Allan Kardec para nos lembrar da reencarnação. Falar da nossa vida, de nosso retorno ao corpo. Somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. Através de múltiplas vidas, vamos evoluindo até atingirmos a perfeição possível. No corpo, tememos a morte. Fora dele, no mundo espiritual, temos que renascer e tememos isso também. Kardec estuda esse tema em O Livro dos Espíritos. Questão 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Nota de Kardec: o viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito: conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como, para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas, como este com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar, sente uma espécie de agonia. Todos nós, antes de reencarnar, vimos o cenário da Terra. Imaginemo-nos no mundo espiritual, tendo notícias diretas da Terra ou vendo o que estava acontecendo. Alguns mais velhos viram as grandes guerras e o pós-guerra, outros, a Guerra Fria, o mundo dividido, as previsões deste tempo de transição planetária. Doenças, epidemias, pandemias, terremotos, maremotos, chuvas. A medicina, a economia, a política, o direito, enfim, a sociedade em construção. Tínhamos que renascer, que embarcar. Tivemos medo. Quisemos adiar. Fomos orientados a confiar em Deus, e embarcamos. O que não sabíamos é que, silenciosamente, Jesus entrou no barco da nossa vida e veio conosco. Ele dorme silenciosa e profundamente, mas parece que esquecemos que Ele está conosco. Sentimos isso na oração, nas horas amargas que conseguimos suportar sem que saibamos como. Mas ainda não sabemos como acordar Jesus. O ideal será despertá-lo suavemente. Para nos ensinar, ninguém melhor que seus pais, Maria e José, pois Jesus também dormia naquela noite, na manjedoura. José e Maria sabem como despertá-lo suavemente, viveram com o menino. A doçura de Maria de Nazaré e a simplicidade do carpinteiro José devem nos guiar para que aprendamos a despertá-lo, suavemente, antes da tempestade, antes do desespero, do medo. Precisamos de mergulho íntimo, autoconhecimento e reforma dos defeitos para nos aproximarmos dele.
Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. A resposta dos benfeitores é sucinta: na consciência. Esse processo de mergulho íntimo e reforma interior é um dos caminhos do despertar dessa consciência. Torres Pastorino, em sua magnífica obra Sabedoria do Evangelho, fala desse despertar da consciência. Somos como lâmpadas poderosíssimas e acesas, mas revestidas de grossa lama, que não deixa transparecer a luz que existe internamente. É o remover dessa grossa lama, através do esforço da transformação moral, da busca constante por melhorarmos, como ensinado por Santo Agostinho, que nos fará despertar a consciência. Temos que fazer silêncio interior para que consigamos encontrar Jesus e acordá-lo com suavidade. Mergulho interior, com reforma íntima, somado à oração com intensidade, para que brilhe a nossa luz. Praticar a caridade, como ensinado na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão pelas ofensas. Se cairmos, devemos nos levantar tantas vezes quantas forem necessárias, uma vez que o aprendizado vem com a repetição da lição. Voltemos ao barco onde estava Jesus. No início, o temor com a viagem e, em seguida, a confiança, já que o céu estava estrelado. Depois, chega a tempestade, que traz o medo e o desespero. Vamos manter a confiança. Jesus está no barco. Não deixemos que os problemas mais complexos cheguem para que decidamos acordá-lo. Busquemos ouvir os suaves cânticos da manjedoura, o coro dos anjos, a brisa cantante das margens do mar da Galileia. Próximos da doçura de Maria de Nazaré e da simplicidade de José, façamos o necessário esforço para sentirmos Jesus. Ele dorme, mas está conosco nesta jornada e daqui por diante. Com suavidade e ternura, despertemos Jesus. Ele acalmará todas as tempestades. Mundo Espírita. Código Penal da Vida Futura. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis, e assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Essa é a lei da justiça divina. A cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Daí se infere, pois, que, na medida em que o homem evoluir, transformará a sua travessia numa tarefa mais suave, e o perigo de ser tragado pelas ondas que se levantam diante dele diminuirá progressivamente. Essa tarefa somente poderá ser realizada e a sua finalidade somente será alcançada quando o Evangelho se transformar em seu principal código, cuja regra áurea, básica, indispensável e absoluta é e será sempre o amor. Comentários finais. Temos que fazer silêncio interior para que consigamos encontrar Jesus e acordá-lo com suavidade para que mantenhamos a confiança. Jesus está na barca. Não deixemos que os problemas mais complexos cheguem para que decidamos acordá-lo. Ouçamos os suaves cânticos da manjedoura, o coro dos anjos, a brisa cantante das margens do mar da Galileia. Façamos o necessário esforço para sentirmos Jesus. Ele está conosco nesta jornada. Com suavidade e ternura, o despertemos em nós. Ele acalmará todas as tempestades. Amado Mestre Jesus, és a luz do mundo. Nosso porto seguro, o caminho, a verdade e a vida. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. A mensagem do amor imortal, pelo Espírito Amélia Rodrigues, médium Divaldo Pereira Franco, introdução. A mensagem do amor imortal, pelo Espírito Amélia Rodrigues, médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 3. Doentes da alma. FEP, Mundo Espírita. Fevereiro em 2023, por Marcelo Anátocles Ferreira. O Céu e o Inferno, Allan Kardec, primeira parte, capítulo 7. As penas futuras segundo o Espiritismo.
Código Penal da Vida Futura, questão 33. Luz do Mundo, pelo Espírito Amélia Rodrigues, médium de Valdo Pereira Franco, capítulo 6, e ele dormia.